Olá pessoal, boa tarde. Vou mostrar para vocês aqui mais alguns grupos de mariposas, certo? Então vamos começar aqui seguindo a sequência do vídeo anterior, né? No vídeo anterior a gente parou em Tiridide. Agora a gente vai seguir aqui, tá? Com Lasiocampide, tá? Então essa é uma família de mariposas bastante característica, tá? Tem duas fotos aqui já para vocês verem. Elas não são grandes, tá? E são chamadas de mariposa cachecol, tá? Cachecol é aquele pano que as pessoas colocam ao redor do pescoço no inverno, porque para alguns autores a perninha dela pareceria esse cachecol, tá? Não fui eu que inventei isso. Mas o nome lásio significa de lã, lanoso, tá? Vocês podem ver que ela tem esse aspecto bastante de lã, como se fosse um pedacinho de lã que se soltou e ficou lá na floresta, tá? E a larva também, ela tem muitos pelos, né? Então também ela é chamada de lã. Campa é larva, lã é lásio, tá? Então para os torcedores da Itália lá do Lazio, da Lazio, vocês vão lembrar disso aí. Então é um grupo grande, 2.000 espécies, tá? Elas também têm o nariz grande, muitas vezes, tá? Lembrando até um piralídeo, que é um outro grupo que tem essa característica. E os corpos, eles são peludos, robustos, tá? Brancos ou cinzentos, ou às vezes nesse tom mais metálico que a gente pode ver aqui. Ó. E são mariposas bonitas, tá? Uma característica desse grupo é sempre o abdômen um pouco mais comprido que as asas aqui, né? As asas mais visíveis, né? E vocês podem perceber, ela é muito peluda, muito robusta, tá? Ela não é como o geometrídeo, que se você olhar a mariposa pousada em cima da mesa, ela vai ser como uma folha de papel. Aqui ela tem um aspecto bem piramidal, né? Ela é bem tridimensional, assim, robusta, tá? Então, são cores que visam a cripticidade, né? Se parecer com troncos podres, cascas velhas, essas coisas da floresta. Algumas podem atingir 17 centímetros, tá? Tulipe é essa mariposa aqui, também é uma cor bem cinza escura, né? Ela se parece muito com alguns megalopigídeos, que são mariposas que as escamas são venenosas, tá? É um caso raro. Na maioria das vezes as larvas das mariposas é que vão ser venenosas. Aqui é um caso de uma mariposa imitar outra mariposa que realmente tem as escamas venenosas em megalopigide, tá? O ciclo de vida é longo, mas a parte da mariposa adulta, voadora, é pequeno, né? Dura uma semana, um pouco mais. Aparelho bucal mínimo, antenas pequenas. Os cabelos das larvas cobrem os ovos das larvas que ainda não emergiram, tá? Os pelos nas larvas são principalmente laterais no corpo, tá? E tem glândulas do abdômen, no abdômen dos adultos, tá? As larvas são noturnas e urticantes, então você não vai encontrar muitas essas larvas de dia. Então já fica uma dica aí de como chegar nas larvas, né? Bom, esse é um grupo legal, mas vamos para os grupos grandes agora, né? Em Bombicoide, que é uma super família que tem 3 famílias enormes de mariposas, beleza? São as mariposas falcão, nesse caso aqui da primeira família, a Patelodide, gênero mais típico, a Patelodes. Parece uma asa delta, uma coisa assim, muito bonita, muito críptica a cor, né? Um marrom, um cinza, cor de chão de floresta. Uma família pequena, tá? Cujo centro de diversidade é a América mesmo. E a gente tem mariposas extremamente bem camufladas, elas parecem o folhedo no chão da floresta, tá? Justamente o nome Apatis advém disso, né? Que é a deusa da enganação, né? E Lodes significa veias, então são as veias da enganação aqui, simulando aquelas nervuras das folhas, né? Me lembra muito
uma nervura de folha de Melastomatácea aí. Então, a quaresmeira, por exemplo. Inclusive, elas conseguem, aqui uma visão lateral da mariposa, mostrar aquele efeito da folha enrolada no chão, tá? Elas são tamanho médio, tá? Difíceis de encontrar na floresta, mesmo com a amostragem em armadilha fotográfica e armadilha de luz. Para fotografia, né? Eu nunca mato as mariposas, eu só tiro a foto. E elas são dessas cores aí, não tem muita cor vibrante não, esse cinza, esse marrom, e chegam a 5 centímetros, então são mariposas de tamanho médio. Aqui eu mostro sempre uma ou outra foto de cada gênero importante, tá? Alguns gêneros eu deixo de fora, mas é mais ou menos essa dinâmica. Bom, agora vamos para uma família importante para a economia e para a saúde humana, tá? Saturnidae, tá? Mariposas gigantes da seda. Uma família enorme com 2.300 espécies. A homenagem do nome é para a deusa Juno, né, a mãe dos deuses gregos. Aqui a gente encontra as maiores mariposas do mundo, do gênero Attacus, tá? Que chegam a ter o tamanho de um prato, desses pratos da gente comer comida mesmo, 30 centímetros. São seres bonitos, né, com asas ocre, e muitas vezes aparecem belos padrões e manchas ocelares, né? Então o par de asa mais visível geralmente ele não tem muita cor, mas quando ela abre esse par de asas, o par de asa secundário aí, ele acaba mostrando padrões bem bonitos, como a gente pode ver aqui, ó. Seguem sempre a seta preta aqui, ó, lá, ó. E isso visa aparecer um animal, aparecer um olho de coruja e assustar o possível bicho que iria predar ela, tá? Aqui nós temos duas mariposas bastante raras aqui na região sul de Minas, pelo menos na amostragem que eu fiz. Scolesa e Sphinx, tá? Então Sphinx em grego significa esfinge. E se você olhar realmente como ela é aqui, ela parece o formatinho lá da esfinge. Então o autor do nome científico colocou esse nome aí, tá? Para se parecer com esfinge, Sphinx. Aí fica do gosto de cada um achar se o cara viajou na forma da mariposa ou não, né? Aqui a gente tem um gênero bem difícil de observar, o Oiticella. Tem uma outra característica aqui das asas, que ele tem esse lóbulo às vezes, tá? Aqui. Tu não vê a antena do bicho, a antena é bem difícil, as pernas são visíveis. Uma outra característica muito interessante das mariposas, que é a perna aqui, ó, ela é bem visível, enquanto que nas borboletas esse primeiro par é mais escondido. E uma outra característica aqui das mariposas é essa junta aqui, ó, que junta as duas asas, né, a asa visível e a asa escondida, numa espécie de um tendão, uma coisa que junta elas para elas baterem as asas coordenadamente ou reforçar as asas. Isso se chama frênulo, tá? Então são mariposas, só a Hesperidium dentro de borboletas vai ter depois esse frênulo, tá? Elas são típicas de mariposas. Só que Saturnidae curiosamente não tem, tá? Então eu falei errado ali. Ela não tem o frênulo, tá? Que é essa estrutura aqui. Então ela se assemelha mais a uma borboleta do que uma mariposa. Perdão aí pelo pequeno mistake, né? Como eu falei, as asas dianteiras lobadas, tá? E vamos seguindo com as fotos aqui, tá? Então a gente tem um corpo robusto, um abdômen robusto, às vezes listrado, e as manchas ocelares que sempre vão assustar os predadores, tá? As larvas são venenosas, tá? Podem atingir até 12 centímetros. Então sempre que uma mariposa tiver a larva venenosa, vai aparecer o vidrinho do veneno. A única mariposa que tem asas venenosas, as escamas das asas, é um gênero de Megalopygidae chamado gênero Ilesia, beleza? Aqui nós temos uma mariposa bastante comum, que tem a lagarta venenosa chamada Automeris, beleza? Tem também as manchas ocelares muito bonitas.
E a gente tem que ter cuidado na mata quando for andar na mata para não encostar nessas lagartas, tá? Essas lagartas têm uma camuflagem que ela é bastante semelhante a um musgo, tá? Aquele musgo que acabou de brotar, assim, bem jovem e bonito. Então, se for se apoiar numa pedra, sentar na floresta numa pedra que tem musgo, cuidado para não se machucar aí com isso aqui, tá? Podem ver que muitas são venenosas, tá? Nesses gêneros aqui mais raros. E muitas têm esse aspecto, a larva de aspecto de musgo, tá? Até imita bem as pequenas folhas dos musgos, as escalas, né? Essa aqui é linda, né? E altamente aposemática, ou seja, ela tem umas cores bem vivas que já dizem, ó, eu sou venenosa de alguma forma, tá? Essa aqui se chama Kentroleuca, tem até uma história legal. O dia que eu fotografei ela foi o dia que estragou a máquina. Foi uma das últimas fotos que eu consegui tirar antes da máquina estragar por causa da umidade. E depois eu nunca mais vi esse bicho e ela estava ovipositando aqui, ó. Então os ovos são verdinhos. E é a única foto que eu tenho de Kentroleuca, desse gênero, que é um gênero mais raro. Leucanella também às vezes parece com Bagissara, que é um gênero lá em Nuctuide, tá? Mas essa aqui é uma pequena Saturnídea. Agora vem as lonômias, que são as mais perigosas, tá? Vocês podem ver aqui a lagarta, você não vai conseguir enxergar, ela parece muito tronco, né? Parece um líquen. E aqui a foto está com flash, então dá para ver bem, mas na mata mesmo, você deve ter muito cuidado quando você está descendo uma encosta ou subindo uma encosta, esse negócio de ficar se apoiando nas árvores, tá? Eu mesmo já tive um acidente grave com isso aqui, tá? Eu estava pescando quando eu era moleque e ela caiu da árvore no meu ombro. E a tendência é você vir com a mão e já tirar, aí pegou na minha mão também. Fiquei uns 2 dias sentindo dor, viu? Mas algumas dessas mariposas do gênero Lonômia, nos anos 90, elas causaram um grande número de acidentes no Rio Grande do Sul. Devido a algum desequilíbrio ecológico, tinha muitas dessas lagartas e elas caíam nas pessoas e ela cai já espetando, né? Muita gente parou na UTI ou até faleceu, porque o veneno dela é muito forte, tá? Ele causa hemorragia interna, localizada ou mais grave, quando forma trombo, né? Forma coágulos, pode parar no coração, você tem uma parada cardíaca. Então, cuidado com as mariposas, as lagartas, né? 2 gêneros mais raros aqui, Prohylesia e Travassossula. Essa mariposa Travassossula aqui, ela é muito interessante por 2 aspectos. O primeiro é que nessa asa visível, uma asa é diferente da outra, tá? É muito raro em mariposas. Por exemplo, essa asa aqui ser diferente dessa aqui, ó, né? Muito, muito raro. O normal é a asa aqui visível ser diferente da asa que fica escondida, tá? Já nessa aqui, as 2 asas visíveis, mais visíveis, elas são diferentes entre si. É muito interessante, tá? De novo, o lóbulo aqui aparecendo, aqui também. E a lagarta aqui dos saturnídeos, tá? Na internet, nesse mesmo canal onde vai ser postado o vídeo, tem um vídeo dela, quando você chega perto ou ameaça, ela balança como se fosse uma folha seca. Uma das coisas mais incríveis que eu vi aí durante os trabalhos na noite. Já encerrando aqui os saturnídeos, né? A gente tem as belas copachas, né? Copacha canela e copacha flavina. Mais raras, mas extremamente bonitas, tá? Essas marcas ocelares estão nas 4 asas, é um pouco diferente, né? E muitos saturnídeos têm essa parte aqui lembrando uma cobra, tá? Vai camuflar aqui de cobra e enganar as pessoas também. E essas manchas são às vezes semi-transparentes, deixa passar a luz, é muito legal de ver, tá? Bom, agora vamos ao último grupo da superfamília, né? Bombicoide, que são os esfingídeos, as mariposas beija-flor, tá? Ou mariposas esfinge. Muito como aerodinâmica, né? O voo dela é muito rápido, uma das mariposas que voam mais rápido. Difícil fotografar voando, quase impossível. Essas pernas que parecem restinhos de planta no chão da mata, uma camuflagem muito boa. Um grupo bem diverso, 1.300 espécies.
e elas voam rapidamente. Muita mariposa voa naquele padrão de borboleta, né? Um padrão meio errático, assim, lerda e tal, mas essa aqui é rápida para voar. E outra importância muito grande desse grupo é que elas polinizam plantas do cerrado, tá? São boas polinizadoras. Então ela vai com a língua lá e lambe néctar, leva pólen do lado para outro. É interessante para as plantas do cerrado. E também para culturas, já que tem muita rubiácea no cerrado e o café também é uma rubiácea, se imagina que algumas dessas mariposas possam polinizar o café, tá? Elas também, nesse grupo, tem as mariposas que se parecem com beija-flor, tá? Algumas, como do gênero Enio e alguns outros gêneros aqui, Lophornis, elas voam e batem as asas e tem também a língua muito parecida com o beija-flor. Então, para um predador, ele vai predar um beija-flor, é mais difícil, pode desencorajar ele, né, se for uma outra ave. Então, se é uma mariposa que não é assim e tal, a ave vai lá e mata a mariposa sem dó. Aqui ela já vai pensar duas vezes, putz, eu vou ter uma briga com beija-flor aqui, é melhor deixar quieto, tá? Então assim é que ela escapa, né? Isso se chama evolução convergente, quando animais muito separados possuem morfologia que converge devido à pressão evolutiva, certo? São mariposas grandes, tá? Chegando aí a 20 centímetros praticamente. Outra curiosidade sobre os erines, né, e os xilofanes, que a gente vai falar mais adiante, é essa cor que parece o tronco de uma árvore e também parece folíolos daquela chuva de ouro, acácia, né, essas plantas leguminosas que tem aqueles folíolos, folha composta grande, né, flamboyant, essas plantas assim. E lá, quando está mais seca a folha, ela pousa na ponta da folha e você nem vê ela, ela parece os folíolos, tá? A cabeça é grande, tá? A tromba, né, onde ela vai se alimentar, a língua dela é longa. A antena é curva, as antenas são pouco visíveis aqui. E são polinizadoras, como eu falei, tá? Elas estão mais em atividade à noite ou ao amanhecer, então se você vai trabalhar com a amostragem de mariposa, você vai pegar esses grupos que eu apresentei hoje, dentro de Bombicoide, né, Esfingide, Saturnide e a Patelodide, mais no final da noite. Então é importante você ficar na mata aí até logo antes do sol nascer, elas vão aparecer. As larvas são geralmente verdes, róseas, parece aquelas larvas gorduchinhas, sem espinhos, mas tem um esporão no segmento final. Aqui uma outra característica que eu ainda não falei, que a asa às vezes tem um recortezinho aqui, tá? E a pontinha mais torta também. As larvas surgem, né? Erguem a parte frontal do corpo, também lembrando uma esfinge, daí o nome. São plantas perigosas aqui para algumas culturas, como erva mate, tomate, fumo e batata. E são mariposas que podem atingir o maior tamanho do Brasil, tá? Então esse pseudoesfinx aqui pousou sobre a mão de uma pessoa adulta, eu vejo o tamanho da mariposa, beleza? Aqui o que eu falei, né, Hemeroplanes é muito bonita, quando ela pousa no solo, ela pode parecer raiz, coisa velha no chão. E Xilofanes, que esse nome significa aparecer ou se parecer com madeira, tá? Que é aqui, pode pousar lá no final da folha composta de sena ou alguma outra fabácea, aí, feijão, essas coisas, e parecer com os folíolos, tá? Então planes é avião, tá? De plano, né? Ela pode parecer um avião ou pode parecer uma madeira. Muito bonita. E para encerrar aqui nós temos uma belíssima Protambulix, que é um último gênero aqui, e uma belíssima Manduca, também são grandes, e essa aqui pousa em uma árvore com líquen e você realmente não enxerga ela. E a última aqui é uma Cocytius, uma mariposa bem grande também, enorme. Para encerrar a breve aula de hoje, mas uma aula muito interessante para quem quer aprender sobre mariposas, devido à importância comercial e à importância médica dessas mariposas, certo? Então, um grande abraço aí. Um vídeo curtinho, mas bonitinho, né? Falou, até a próxima.